Desta vez não tem como fazer apenas as 5 principais novidades do sistema Doma. É muita coisa boa, mas prometo que vou ser breve. Vamos olhar. Uma das principais novidades dessa versão é o nosso dashboard financeiro. Nele você consegue ter um acompanhamento completo, como está o financeiro do seu negócio. Desde saldo das contas financeiras, dos teus caixas, dos teus bancos, acompanhamento mês a mês da evolução do saldo, se estava positivo, negativo, um acumulado em relação ao saldo de todas as contas ou de uma conta específica. Ainda você consegue analisar o total de entradas, o total de saídas e o saldo do período e o comparativo também em relação ao período anterior, se o teu saldo melhorou ou piorou. Avançando aqui, a gente consegue ter uma análise do controle de fluxo operacional, para a gente analisar se eu estou vendendo mais do que comprando, se em algum momento eu comprei demais do que eu estava vendendo. Dessa maneira eu consigo entender o meu fluxo de entradas e saídas de dinheiro da empresa. Além disso, a gente consegue analisar um comparativo entre compras e vendas em relação aos últimos 12 meses, o quanto eu vendi e o quanto eu comprei. É como se fosse um cabo de guerra para mim entender se a gangorra está mais para um lado ou para o outro. O mesmo eu consigo fazer sobre o faturamento versus entrada. Consigo analisar se daquilo que eu vendi, o quanto por cento entrou no meu negócio. Tenho também aqui uma análise do meu total de contas a receber, total de contas a pagar, inclusive por status, atrasado, vence hoje, total a vencer. E um indicador muito legal, que é o ciclo financeiro. Com o ciclo financeiro eu consigo entender desde que eu comprei a mercadoria, ou quando eu vendi a mercadoria, o pagamento do fornecedor ao recebimento do dinheiro pelo cliente. Desta maneira, esse relatório me mostra o ciclo financeiro, que é quanto tempo eu preciso ter de fluxo de caixa para suportar o meu negócio, desde que eu paguei para o meu fornecedor até o receber do meu cliente. Avançando aqui, temos as despesas por categoria para entender o quantos por cento de cada categoria de despesa na minha empresa representa as minhas despesas. Além disso, uma análise de despesas fixas versus receitas para entender se as minhas despesas fixas estão evoluindo junto com as receitas ou elas estão estáveis e aí sobra mais dinheiro no meu caixa. Uma outra função muito legal que saiu nesta versão é o nosso ranking de clientes com informações avançadas sobre o perfil dos clientes. Vamos acompanhar? Nele nós temos tanto um ranking completo dos clientes, onde eu posso ver total de vendas, percentual de vendas que esse cliente representa na minha empresa, quantidade de vendas, itens, lucratividade. Consigo ranquear por qualquer um desses indicadores. Além disso, eu consigo entender de uma forma mais avançada quais são os clientes por gênero, masculino, feminino, faixa etária, tipo de cliente, enfim, um panorama geral dos meus clientes. Com um relatório completo de performance dos seus vendedores, você consegue analisar e comparar os seus vendedores em tempo real para entender quais estão performando melhor, como eles estão performando melhor. Dentro do nosso performance de vendedores, além de eu conseguir entender quais são os meus melhores vendedores, aqueles campeões de vendas, eu consigo entender o quantos por cento eles evoluíram em relação ao mês anterior, quantas vendas eles fizeram, quantidade de itens vendidos, ticket médio, produtos por atendimento para entender quantos produtos eles vendem a cada venda realizada, indicadores de margem de lucro, média de desconto geral que esse vendedor aplica e quantos por cento ele participa do geral das minhas vendas. Além disso, eu consigo ranquear por todos esses indicadores. O demonstrativo de resultado, conhecido como DRE, é um dos relatórios queridinho pelos consultores. E na nossa nova versão, nós trouxemos ele de um formato muito fácil de entender e bem resumido. Começando aqui pelo DRE resumido, você consegue entender de uma maneira muito simples e didática, mês a mês, o quanto você faturou e as suas despesas, categorizadas por deduções, custos variáveis, despesas fixas e resultado financeiro. E lá na ponta final, o sistema lhe apresenta se a sua empresa deu lucro ou prejuízo. Uma das coisas mais legais também é o percentual. Desta maneira eu consigo entender quantos por cento as minhas despesas fixas representam do meu faturamento, por exemplo. Além disso, a gente traz o indicador de ponto de equilíbrio para entender quanto a minha empresa precisa vender para se pagar naquele mês. Outra opção que a gente tem é o DRE detalhado. Nele eu consigo ver de maneira avançada, item por item do meu DRE, para entender aonde estão os meus gastos, aonde estão as minhas principais despesas. Além disso, eu consigo expandir e olhar cada lançamento para mim conseguir entender de onde vem aquele valor. Outra opção legal é que a gente tem o DRE por competência e por regime de caixa. Fica a seu critério qual utilizar.
Com um ranking de inadimplência, eu consigo entender melhor aonde estão as minhas principais dívidas e acompanhar o percentual de inadimplência do meu negócio. O nosso ranking, além de trazer quanto eu vendi a prazo e o meu total inadimplente dentro dos meus últimos 180 dias ou um período personalizado, eu consigo entender quantos por cento desse faturamento está inadimplente, quantos clientes são inadimplentes e, além disso, um ranking de inadimplência, para mim entender que este cliente representa 27% daquilo que eu tenho de inadimplência no meu negócio, quanto que esse cara me deve e quando que foi a última vez que ele fez um pagamento para mim. Eu consigo também ordenar por data de pagamento, para entender quem faz mais tempo que não realiza um pagamento para o meu negócio. Além de entender volume de inadimplência por tempo de atraso, ou seja, quantos por cento dessa dívida é até 30 dias, 60, 90, 180 e o tempo médio de atraso dessa inadimplência. Algo que os clientes nos pedem muito é uma conciliação das vendas no cartão de crédito, para que eles verifiquem na ponta do lápis se as bandeiras estão pagando corretamente as suas vendas. Aqui no Doma ERP, nós conseguimos entender dia a dia quanto eu vou receber de cada maquininha de cartão, o valor líquido que eu vou receber para conciliar com aquilo que entrou na minha conta e, além disso, eu consigo expandir para entender venda por venda o quanto eu estou recebendo da operadora. Uma nova opção muito legal é a despesa recorrente. Você pode marcar que essa despesa é fixa e o sistema pode repeti-la por tempo indeterminado ou por um período de meses especificado. Além disso, lançamos mais de 40 pequenas melhorias em nossa nova versão do ERP. Fique por dentro e acompanhe nossas novidades.